Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o circuito de polarização por divisor de tensão para o transistor bipolar de junção, né? Que é uma alternativa aí para o circuito de polarização do emissor que nós vimos na aula anterior, né? Lá na aula EA41. No circuito de polarização do emissor, nós vimos que ele apresenta uma boa estabilidade, né, com relação ao seu ponto de operação, porque ele pouco depende do parâmetro beta, entretanto ele precisa de dois níveis de tensão para sua alimentação, né, uma fonte alimentando a malha da base e outra fonte alimentando a malha coletor-emissor. Bom, o circuito de polarização por divisor de tensão que eu vou apresentar para vocês nessa aula, tá? Ele só precisa de apenas uma fonte de alimentação, tá? E uma vez que ele for ali bem projetado, pessoal, ele vai ter estabilidade do ponto de operação bastante similar ao que nós vimos para o circuito de polarização do emissor, tá? Só que a grande vantagem é o uso de apenas uma fonte. Bom, pessoal, como esse circuito ele é muito utilizado para quando o transistor precisa operar na região linear, eu vou fazer o seguinte, nessa aula eu vou apresentar a análise do circuito e a análise da estabilidade, né, do circuito de polarização. E na próxima aula eu foco na parte de projeto do circuito de polarização, ok? A figura 1 mostra o circuito de polarização por divisor de tensão, ou PDT, que é o circuito mais usado quando nós queremos que o ponto de operação fique estável na região linear do transistor, usando apenas uma fonte de alimentação. Essa é a principal diferença com relação ao circuito de polarização do emissor, né? Lá nós vimos o uso de duas fontes, uma para a malha coletor-emissor e outra para a base. Para o PDT, né, a tensão terminal da base é determinada pelo divisor de tensão formados aí pelos resistores R1 e R2. E assim como nós vimos para os outros circuitos de polarização, tá? Aqui eu estou apresentando o circuito usando um transistor NPN. Mas no caso de um transistor PNP, basta inverter as polaridades das tensões e os sentidos das correntes. Isso foi apresentado também nas listas de exercícios, né, das aulas anteriores, né? Bom, em geral, né, as literaturas sugerem duas formas de analisar esse circuito. Uma forma exata e uma forma aproximada, tá? Então eu vou explicar as duas formas e você escolhe qual utilizar de acordo com o nível de precisão que você precisa para um determinado projeto. Então a malha coletor-emissor, ela é a mesma que nós estudamos para o circuito de polarização do emissor, né? Nós vimos lá na aula EA41, então não temos novidade aqui. Então vamos começar pela análise exata desse circuito. Vamos aplicar o teorema de Thevenin para estudar o circuito da base do transistor, tá? Resultando, então, no circuito equivalente da figura 2. Então, para obter a tensão de Thevenin, nós devemos calcular a tensão no resistor R2. E para isso, né, basta aplicar a regra do divisor de tensão, uma vez que R1 e R2 estão em série, resultando aí na equação 1. Para o cálculo da resistência de Thevenin, devemos anular o efeito das fontes do circuito, né, que no caso é uma fonte de tensão que deve ser substituída por um curto-circuito, conforme mostra a figura 3. A resistência de Thevenin é a resistência equivalente desse circuito nos pontos de conexão, que nesse projeto, né, é o R1 em paralelo com o R2, conforme a expressão 2. Então, redesenhando o circuito da figura 1, substituindo o circuito de polarização da base pelo equivalente de Thevenin, temos o circuito da figura 4. Então, note que esse circuito é parecido com o circuito de polarização do emissor que nós vimos, né, na aula EA41, com a exceção que agora nós temos a resistência de Thevenin na base do transistor. E aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões na malha da base, nós temos a seguinte expressão. E observe que nela há duas correntes, né? Uma corrente da base e uma corrente do emissor. Mas devemos lembrar, pessoal, que a corrente do emissor ela é igual à corrente do coletor mais a corrente da base, certo? E ainda temos que a corrente do coletor é a corrente da base vezes o parâmetro beta. Assim, nós podemos escrever a corrente no emissor apenas em termos da corrente da base
e do ganho decorrente, né, o parâmetro beta. Então, substituindo a corrente no emissor e reorganizando para o cálculo da corrente na base, chegamos à equação 3. É a aplicação da lei de Ohm, né? Então, no numerador, nós temos a diferença de potencial dos resistores em série ali, né? Que é o resistor de Thevenin mais o resistor do emissor refletido na base. Por isso que nós temos ali RE que multiplica beta mais 1. É como o ramo da base enxerga o resistor do emissor. Então, observe que o resistor do emissor é visto no circuito da base beta mais 1 vezes maior do que ele é lá no terminal do emissor. Isso significa que a corrente na base é predominantemente limitada pela resistência do emissor, desde que a resistência de Thevenin seja significativamente menor do que a resistência do emissor vezes beta mais 1. E agora, para a análise da malha coletor-emissor, né, aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, obtemos a seguinte expressão. Né? Mais uma vez, nós temos duas correntes, né? Corrente do coletor e a do emissor, mas considerando que essas correntes são iguais, podemos facilmente calcular a tensão VCE conforme a expressão 4, que é basicamente o mesmo que nós fizemos para o circuito de polarização do emissor, correto? Agora vamos à forma aproximada para a análise desse circuito de polarização. Considerando o circuito de polarização da base, podemos redesenhar o circuito como um divisor de tensão formado pelos resistores R1 e R2, onde em R2 temos a tensão na base do transistor, né? E em paralelo com R2, temos o resistor RI, né? Que é a resistência equivalente entre a base e o terra do transistor com um resistor de emissor. Mas, como vimos há pouco, né? A resistência do emissor é vista pela base como RE vezes beta mais 1. Então, se considerarmos aí que a resistência RI é muito maior do que a resistência R2, a corrente na base será muito menor do que a corrente no resistor R2, que será praticamente igual à corrente do resistor R1. Então, considerando que a corrente na base é muito baixa, tá? Em comparação com I1 e I2, então nós podemos fazer com que I1 é igual a I2, ou seja, estamos considerando que R1 e R2 estão em série. Então, dessa forma, nós temos que a tensão da base do transistor pode ser facilmente obtida aplicando a regra do divisor de tensão para o cálculo da tensão em R2, né, ali na equação 5. Sabendo a tensão da base, o restante da análise é igual ao feito para o circuito de polarização do emissor, ou seja, a tensão do emissor é a tensão na base menos a tensão VBE, que em termos gerais consideramos como sendo 0,7 volts. Né? A corrente no emissor é VE dividido por RE, que é aproximadamente igual à corrente no coletor. Então, a tensão VCE é obtida da mesma forma que nós vimos para a forma precisa da análise, ou seja, conforme a expressão 4. Agora eu preciso fazer algumas considerações para que vocês possam ali determinar se o ponto de operação escolhido para aquele transistor é estável ou não, não importando se a análise ela é do tipo precisa ou aproximada. Para considerar que temos uma estabilidade satisfatória, temos que garantir que a resistência RI, ou seja, a resistência do emissor vista pela corrente na base, seja maior que 10 vezes a resistência R2, no caso da análise aproximada, ou 10 vezes maior do que a resistência de Thevenin, considerando a análise precisa. Agora, para garantir que o ponto de operação seja muito estável, tá? De forma muito parecida com o que nós vimos lá para o circuito de polarização do emissor, nós devemos fazer com que a resistência do emissor vista pela corrente da base seja maior que 100 vezes a resistência R2, no caso da análise aproximada, ou 100 vezes a resistência de Thevenin, considerando a análise precisa. Agora, com relação à reta de carga, na condição de corte, a tensão VCE continua sendo a tensão da fonte de alimentação, VCC. Na condição de saturação, consideramos um curto-circuito entre os terminais coletor-emissor, ou seja, a corrente no coletor de saturação
é a tensão VCC dividido pela soma das resistências RC e RE. Bom, pessoal, como de costume, né, antes da gente parar a prática, eu vou apresentar para vocês dois exemplos numéricos, tá? Para que a gente possa, né, compreender e consolidar tudo que nós vimos até agora. E, aproveitando, né, se esse vídeo está contribuindo com os teus estudos, deixe seu like, né, verifique a sua inscrição no canal e ative as notificações, né, para ser avisado sobre as próximas aulas. Também fica o convite, né, para você se tornar membro do clube do canal, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além de estar contribuindo com a manutenção do lab, ok? Vamos lá, então. Exemplo 1. Aplicando a análise exata do circuito de polarização por divisor de tensão no transistor da figura 6, determine o ponto de operação do transistor e trace a reta de carga. Bom, pessoal, então nosso circuito aí é alimentado por 9 volts, né? E o transistor apresenta um beta igual a 200, né? Bom, pessoal, então vamos fazer aqui a aplicação do que nós vimos de forma sistemática, né? A tensão de Thevenin é dado pelo divisor de tensão do circuito da base, né? Então, atribuindo os valores, a tensão de Thevenin é de 1,58 volts. A resistência de Thevenin é visto como R1 e R2 em paralelo, que nesse caso dá 82,46 ohms. Então, na figura 7, nós temos o circuito equivalente de Thevenin aplicado aí ao circuito de polarização da base do transistor desse circuito. Vamos utilizar então esse circuito para completar a análise, né? Então aí nós temos a expressão para a corrente da base que nós estudamos há pouco, que é a tensão de Thevenin menos a queda de tensão base emissor quando diretamente polarizado, dividido aí pela resistência de Thevenin mais a resistência do emissor vista pela corrente da base, né? Atribuindo os valores, nós temos aí 77,61 microampere. Então essa é a corrente da base, que vezes beta vai dar ali 15,52 mA no coletor, ok? Então, conhecendo a corrente no coletor, nós podemos calcular a tensão coletor-emissor, que é a tensão da fonte menos a queda de tensão nos resistores RC e RE. Então, atribuindo os valores, temos 4,72 volts. A tensão de corte é a própria tensão da fonte, 9 volts, e a corrente de saturação é a tensão da fonte dividido ali por RC mais RE. Atribuindo os valores, temos 32,6 mA. Com isso, nós temos os parâmetros para a nossa reta de carga, né? Então, corrente de saturação, 32,6 mA, e a tensão de corte, 9 volts. E vamos agora demonstrar a posição do nosso ponto quiescente, né? O ponto de operação desse circuito, dado o circuito de polarização, né? Com a tensão VCE em 4,72 volts e a corrente de 15,52 mA. Conforme vimos há pouco, para uma polarização muito estável, temos que beta vezes RI maior do que 100 vezes a resistência de Thevenin. Então, atribuindo os valores, nós temos aí 11,2 ohms maior do que 8,246 ohms. Então, esse circuito apresenta uma polarização muito estável. Foi satisfeita a regra ali que a resistência beta RI muito maior, né, do que a resistência de Thevenin, no mínimo 100 vezes. Exemplo 2. Aplicando a análise aproximada do circuito de polarização por divisor de tensão do transistor na figura 8, determine o ponto de operação do transistor e trace a reta de carga. Bom, pessoal, com relação ao exemplo 1, a única alteração que teve aqui foi com relação aos resistores do circuito da base, tá? O divisor de tensão formado por R1 e R2. Que agora tem os seus valores 10 vezes maior, né? Se a gente mantém a proporção desses resistores, a tensão da base deve ser a mesma, né? Então, vamos verificar. Começando, então, aqui pela aplicação da regra do divisor de tensão, né? Análise aproximada. Então, nós temos 1,58 volts. Agora, a tensão lá no emissor é a tensão VB menos a queda de tensão base-emissor, correto? Atribuindo os valores, temos 0,88 volts. Como a corrente no emissor é a tensão do emissor dividido por RE,
né, a aplicação da lei de Ohm, resulta em 15,71 mA. Considerando que a corrente do emissor e a do coletor são iguais, podemos já diretamente calcular a tensão coletor-emissor. Basta fazer tensão, né, da fonte menos a queda de tensão nos resistores RC e RE em série. Atribuindo os valores, temos 4,66 volts. A tensão na condição de corte é a mesma, né, 9 volts, que é a tensão da fonte. E para a corrente de saturação, mais uma vez, tensão da fonte sobre RC mais RE em série, ou seja, 32,6 mA. A reta de carga é a mesma lá do exemplo 1, né, e nós temos aqui o ponto de operação, né, ou ponto quiescente para esse circuito. Agora, o quão estável é esse ponto quiescente, né? Para uma polarização muito estável, conforme nós vimos no exemplo 1, né, beta vezes RI tem que ser maior do que 100 vezes o valor de R2. Nesse caso, pessoal, se a gente aplica aqui a regra, observe que 11,2 kΩ não é maior do que 100 kΩ, correto? Ou seja, não foi satisfeita essa regra. Não podemos considerar que a polarização desse circuito é muito estável. Mas ela é estável o suficiente? Bom, pessoal, para isso nós temos essa outra regra, onde beta vezes RI tem que ser maior do que pelo menos ali 10 vezes o valor de R2. Nesse caso, aplicando a regra aqui, pessoal, 11,2 kΩ é maior do que 10 kΩ. Ok, então podemos considerar que essa polarização ela é estável. Ou seja, ela sofre alguma influência do parâmetro beta, mas ainda assim permanece com o ponto quiescente próximo do valor projetado. Tá? Para o circuito do exemplo 1, lá nós tínhamos a polarização muito estável. Isso significa que o parâmetro beta pouco influencia naquele circuito, né, no ponto de operação do transistor do circuito do exemplo 1. Então, para mostrar para vocês aqui, pessoal, que embora a tensão da base calculada no exemplo 1 e no exemplo 2, né, VB, é igual, tem o mesmo valor, que o divisor de tensão tem a mesma proporção nos dois casos, com os resistores de polarização de maior valor ôhmico, nós temos uma menor estabilidade do ponto quiescente. Agora, quando a corrente no circuito de polarização é maior, nós temos também mais estabilidade, tá? Entretanto, né, quanto menor o valor de R1 e R2, maior vai ser a corrente nesse ramo. Para uma mesma tensão, mais potência, mais calor, menor eficiência do circuito, pensando em energia, tá, pessoal? Eficiência energética. Agora, com relação à estabilidade, menor valor de R1 e R2, melhor. Bom, pessoal, aqui está então o circuito sob teste, né? Considerando o exemplo 1, né? Então nós temos aqui a carga, né? Um resistor de 220 ohms, o resistor no emissor, que é de 56 ohms, o resistor da base, que é composto aqui pelo divisor de tensão, né? O resistor de 470 ohms e um de 100 ohms, correto? Tensão da fonte já está configurada para 9 volts, ok? Então, eu vou aplicar a alimentação, liberar a saída aqui da fonte. E nós temos aí aproximadamente 15,5 mA, né? Vai estabilizando ali. E o valor calculado lá no exemplo era de 15,52 mA, né, pessoal? Aproveitar aqui também e fazer a medição, né, da tensão coletor emissor do transistor. Nós temos aí 4,5 volts, né? Que, segundo os cálculos que nós vimos, era para ter 4,72, então está próximo, né? Mostrando que o transistor está operando aí próximo do ponto de operação que nós utilizamos lá no projeto. Tá? E agora o que eu vou fazer, pessoal, para demonstrar que esse circuito aqui ele é bem estável, né, com relação ao ponto de operação, eu vou desligar a fonte e eu vou trocar o transistor, tá, pessoal? Eu vou pegar um outro, no caso aqui 2N3904, que é o mesmo que está aqui, tá? Mesmo tipo, eu só vou trocar o transistor
Né? Esse aqui eu nem fui aferir qual é o valor do beta dele. E vamos ligar novamente. E observe, né, que a corrente está basicamente no mesmo nível, né, que nós vimos para o transistor anterior. Ó, até a tensão ali, coletor emissor, está no mesmo nível, 4,55, né, volts. E a corrente ali no coletor em aproximadamente 16 mA, né? Lembrando que eu estou medindo a corrente com esse multímetro aqui, conectado em série com o resistor RC, né, de 220 ohms. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar e substituir os resistores que fazem que o divisor de tensão do circuito da base. Tá? Então, eu vou desligar aqui novamente a fonte. Eu vou tirar o R1 e o R2 aqui, né? E vamos colocar esse de 1K, agora fazendo a função do R2, e um de 4,7K, formando o divisor de tensão aqui da base. Ok? E vamos alimentar novamente o circuito. E observe mais uma vez, pessoal, que nós temos a corrente entre 15 e 16 aí, mA e a tensão coletor emissor 4,5, quase 4,6 aí, volts. Né? Mesma coisa vai valer ali para o outro transistor. Né? Mais uma vez aí, pessoal, mesmo nível de corrente, eu troquei o transistor, né? A gente sabe já de aulas anteriores que tem uma modificação do parâmetro beta para os transistores diferentes, né? Mesmo sendo o mesmo tipo, o mesmo lote, tá? Eu posso até mesmo, deixa eu ligar aqui meu ferro de solda. A estação de solda aqui, só esperar chegar ali 200 graus. Aí já chegou já, rapidinho chega. E o ponto de operação, vamos observar pela corrente. Olha lá, sobe um pouquinho a corrente, né? Eu estou aquecendo, lembra que isso faz alterar o valor do beta, mas não é nada muito absurdo se a gente comparar com o circuito de polarização fixa, né? Agora eu removi, né, o ferro de solda, ele vai perdendo calor, o beta tende a diminuir novamente, o que faz a corrente no coletor diminuir também. Colocando aqui mais uma vez, a corrente sobe um pouquinho. Mas nada que vai mudar muito o ponto de operação, né, do transistor quando comparado com o circuito de polarização fixa. Né? Lá nós vimos que o circuito é bastante dependente do parâmetro beta, já esse circuito, assim como nós vimos na aula anterior, é um circuito bem mais estável. Bom, pessoal, e aí com relação ao uso, né, qual dos pares aqui, formadores do divisor de tensão, a gente usaria na prática? Bom, pessoal, com os resistores aqui menores, né, de menor valor ôhmico, a gente vai ter uma maior estabilidade, né, garantia de ponto de operação mais estável para o transistor, né? Porque a gente vai ter uma corrente maior, né, no divisor de tensão frente à corrente necessária para a base do transistor, certo? O problema é que para uma mesma tensão aplicada, né, nós temos aqui então mais potência, né, porque a corrente é maior, a tensão é a mesma, então eu tenho uma maior potência, né? Agora, para esses dois resistores que estão agora, né, o de 1K e com 4,7K, a minha corrente no circuito de polarização é menor. Eu perco um pouco de estabilidade do ponto de operação, mas, né, eu tenho uma menor dissipação de potência. Então, se a gente pensar em um circuito que vai utilizar baterias, por exemplo, né, um circuito de uso portátil, esse nível de energia é importante, né? Uma maior potência dissipada significa menor tempo de duração aí da carga da bateria. Além disso, né, pessoal, estamos falando aí de calor, né? Então, a gente tem que considerar esses detalhes também. De qualquer forma, né, pessoal, nós tivemos aqui o ponto de operação bastante estável, desde que respeitado as regras que nós vimos
no decorrer dessa aula. Somente a título de curiosidade, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse divisor de tensão aqui para um outro par com valores, né, 10 vezes maior. Tá? Então, o de 4,7K dá lugar aqui para um de 47. E esse de 1K dá lugar para um de 10K. Com isso, pessoal, nós temos o divisor de tensão que, teoricamente, vai proporcionar o mesmo nível de tensão na base, certo? Em relação ao terra, só que agora com uma corrente, né, do divisor bem menor, né, 10 vezes menor aí. Então, vamos ver agora o comportamento desse circuito, tá? Vamos alimentar aqui. E olha aí, pessoal. A corrente agora foi para 11,5 mA, né, aproximadamente. A tensão coletor-emissor, 5,7. Né? Então, a tensão aqui coletor-emissor aumentou em 1 volt mais ou menos, né, 1,2, porque, né, a corrente diminuiu. Se a corrente diminuiu, a queda de tensão em RC e RE também diminuíram, né? Então, sobrou mais aqui entre coletor e emissor. Então, observe que as proporções aqui para R1 e R2 foram mantidos nos 3 casos, né? Então, aqui eu tive primeiro um resistor de 470 ohms, correto? Depois eu testei um de 10 vezes maior, ainda atende a regra para a polarização estável. Só que agora esse par aqui, pessoal, não atende, né, a regra aí para a polarização estável. Por isso que a gente está vendo essa diferença nos valores. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Voltando agora para os resistores com a polarização bem forte, né? De 470 ohms. E o resistor de 100 ohms aqui embaixo. De base para o GND. Ok? Olha lá. Voltamos para o nosso ponto de operação, né? Nossa corrente IC próxima do desejável. Beleza, aí eu estou usando meu circuito, queimou, né, o circuito, por algum motivo lá queimou o transistor. Aí você vai lá e faz a manutenção. Vamos trocar o transistor, imaginando que ocorreu uma queima. Você colocou um outro. Você tem que fazer um circuito, né, usar um circuito que ele garanta que você fez a manutenção e ele continue funcionando no mesmo ponto de operação, certo? Se fosse um amplificador de som, por exemplo, né, modificar o ponto de operação poderia levar o amplificador à distorção, né, distorcer o sinal de áudio. Então a gente precisa de garantir essa boa estabilidade do ponto de operação. Então eu troco o transistor e mesmo assim continua funcionando com um valor do ponto de operação bem próximo. Como eu sei isso? Porque o IC está bem próximo, né? Então se a corrente não teve grande alteração, as tensões também não vão ter, né? É a lei de Ohm valendo aí para os resistores. Bom, pessoal, então vale lembrar que na próxima aula nós vamos estudar detalhes com relação ao dimensionamento dos componentes de polarização desse circuito, ok? Então, agora é a hora de treinar, né? Então, faça o download da lista de exercícios, tá? O link está na descrição desse vídeo. Tenta resolver e depois eu vou subir um vídeo com a solução para que você possa aí ver o seu desempenho com relação a esse tema, ok? O link para o vídeo com os exercícios resolvidos também estará na descrição desse vídeo assim que ele for publicado, ok? Bom, então caso esse vídeo tenha sido útil, deixe seu like, né? Verifique a sua inscrição no canal e ative as notificações para ser avisado, né, sobre as próximas aulas. E também fica o convite para você se tornar membro do clube do canal, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além de estar contribuindo aí com a manutenção do live, ok? Fique à vontade para deixar críticas, dúvidas ou sugestões na área de comentários. Forte abraço e até logo!